E já estamos de volta aqui no Mundo AT. Se você perdeu nossa primeira leva de perguntas sobre subwoofer, agora nós já estamos na segunda leva. São mais 5 perguntas sobre esse assunto, perguntas que vieram pelas redes sociais da AT, perguntas que vieram dos integradores, dos parceiros da AT. Tudo reunido, tudo junto e misturado para a gente realizar esse vídeo. Eu sou EduTech e eu já estou aqui do outro lado com João Yasbeck, ele que é diretor da AT, especialista em áudio há mais de 30 anos. Alô, João? Tudo bem, Edu? Tudo bem, tenho mais 5 perguntas aí que o pessoal fez sobre subwoofer. Preparado? Preparado, vamos às perguntas. A primeira pergunta é sobre subwoofer para som ambiente. Acho que muita gente tem essa dúvida. É uma boa opção? E como é que fica a reprodução sonora em espaços, em áreas ao ar livre? Subwoofer para seu ambiente sempre é uma boa opção. Você acaba sempre preenchendo com os sons graves e que dão aquela enchida no som ambiente que deixa ele extremamente agradável, tá? Em espaços abertos, a coisa complica um pouco, porque os espaços abertos, eles normalmente costumam ser grandes. E quando você coloca o subwoofer no espaço aberto, usualmente você vai ter que trabalhar com soluções, por causa da dispersão do grave, com soluções que englobam possivelmente mais de um subwoofer, tá? Então, eventualmente, espaços abertos com 1, 2, 3 subwoofers, você teria que buscar a orientação de um especialista, de um integrador, que é o cara que vai te dizer, vai olhar para o seu espaço aberto, vai falar, puxa, você quer um som ambiente bacana aqui? Então eu vou ter que te colocar aqui 2 subwoofers, 4 subwoofers, alguma coisa assim. Tá? Essa seria a minha resposta para esse assunto. Ah, então, pessoal, fica a dica, hein? É um assunto para especialista. Só o especialista, o integrador, é que vai poder orientar aí quantos subwoofers você vai precisar em um espaço aberto. Vamos lá para mais uma pergunta. É verdade que sistema com caixa-torre dispensa o uso de subwoofer, João? Não necessariamente. O subwoofer, por melhor que seja a caixa-torre, ela vai ter uma resposta limitada lá nos graves baixos, em torno de 30 a 20 Hz, que o subwoofer vai complementar. O subwoofer foi feito só para isso, para reproduzir sons graves na faixa de 20 a 40 Hz. Você, com uma caixa-torre, você vai precisar de menos interferência do subwoofer, mas o subwoofer ele também vai complementar o som de uma caixa-torre. Então, a gente sempre recomenda que se use, se você quer realmente uma reprodução com impacto, com dinâmica, mesmo que você tenha uma caixa-torre, você precisa trabalhar com o subwoofer, sim. Ok, maravilha. Então, fica a dica aí que o subwoofer é sempre bem-vindo. Verdadeiro ou falso, João? Sistemas com caixas acústicas de embutir precisam de subwoofer de maior potência. Verdadeiro, vamos responder lá, de cara, é verdadeiro. Verdadeiro. O porquê é verdadeiro? Porque quando você tem caixas de embutir, essas caixas de embutir elas não têm um sistema acústico projetado de forma precisa, como é o caso de uma caixa torre ou de uma caixa bookshelf. Então, elas naturalmente têm um grave mais limitado. Então, você vai precisar, quando você tem esse grave mais limitado, você vai precisar o subwoofer vai ter mais trabalho para chegar no mesmo resultado. Então, naturalmente, como ele vai ter mais trabalho, ele vai ter que precisar ser mais potente. Não tem jeito, ele vai ter que tocar um pouquinho mais alto para complementar a limitação das caixas de embutir. Ah, ok. Agora vamos falar sobre as diferenças entre subs ativos e subs passivos. E afinal de contas, João, qual a melhor opção? Não existe uma melhor opção. Existem o que diferencia um subativo de um subpassivo? É a presença de um amplificador integrado à caixa acústica, que é o caso do subativo. O subpassivo ele não possui amplificação. O amplificador, você pode ter um subativo que pode ser empurrado por um amplificador dedicado aos subwoofers, como é o caso, por exemplo, da nossa linha de subwoofers que a AT possui, que é a linha PMS, que são amplificadores dedicados ao subwoofer. Então você pode ter uma performance muito boa de um subpassivo com um amplificador dedicado a subwoofer que seja externo. Agora, a maioria dos subwoofers é ativa. Por que a maioria dos subwoofers é ativa? Porque, na realidade, você
tem dentro dele, quando você tem dentro dele um amplificador. E esse amplificador, ele é um amplificador que ele casa com acústica, com alto-falante, com todo o projeto do subwoofer. Então, o amplificador ele é muito bem dimensionado para isso, tá? Então, na realidade, você tem as duas condições. Você tem a condição de que o sub passivo com o amplificador adequado vai trabalhar bem, e o subativo ele já foi projetado para trabalhar da melhor forma possível. Mas as duas condições são viáveis. Ah, ok. Então tá aqui, fica aí a dica do João, hein? Terminando aí nossa última pergunta. Afinal de contas, João, o subwoofer, ele é melhor aproveitado em filmes e séries ou para a gente assistir e curtir shows e musicais? Veja, para shows e musicais, é o que eu disse na pergunta anterior sobre as caixas torres. Quanto menor for sua caixa acústica, se você está com caixa de embutir, você vai aproveitar muito o subwoofer para shows e musicais, tá? Se você tiver com uma caixa torre, você vai aproveitar o subwoofer também, mas de uma forma menos incisiva, ou seja, o subwoofer ele não vai precisar auxiliar tanto a caixa torre, mas você vai aproveitar ele de qualquer jeito, de qualquer forma, muito em shows e musicais e muito mais ainda em home theater. Quando você está em home theater é onde quando o subwoofer está trabalhando no home theater, é onde ele é mais exigido, ele vai precisar trabalhar mais pesado, tá? Mas a questão toda é a seguinte, resumindo numa simples frase, a pessoa que começar a ouvir música com subwoofer muito bem calibrado, complementando as suas caixas existentes, ela nunca mais vai querer tirar o subwoofer. Seria essa a Legal. conclusão. Então fica essa dica, se você nunca experimentou ouvir música com auxílio do subwoofer, fica a dica do João, que pelo jeito faz toda a diferença, né, João? Exato, faz uma diferença e tanto. Quando você começar, se acostumar com aquilo e fizer um ajuste bonitinho, ou o próprio integrador fizer para você, se você não sabe como é que tem que ser feito esse ajuste, e o sub só complementar o som, ele fica muito bom para a música também. Certo, e só para tirar uma dúvida, no home theater, o subwoofer, quando a gente está vendo um filme de ação, ele que cria toda aquela ambiência, não é isso? Do som grave, Exato. de você participar daquela cena, parece que você está ali junto com o protagonista, não é isso? Exato, ele te dá aquela dinâmica que você não tem num sistema que não possui subwoofer. Então, ele vai te dar, vai te dar aquele impacto das cenas de ação. E vai te dar aquela presença da cena de ação, aquele som que vai te invadir o ambiente e dar aquela presença na cena de ação. Maravilha. Obrigado, João, pelas respostas. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre subwoofer, coloque aqui nos nossos comentários que a gente pode responder. A gente responde para você também ali nos próprios comentários. A gente já coloca lá a sua resposta. Estou O João vai aguardando. estar por ali acompanhando tudo. E se você não viu nosso primeiro vídeo sobre subwoofer, eu vou deixar aqui no final do vídeo o link direto para você ver as nossas 5 primeiras perguntas. Obrigado, João, e até a próxima. Obrigado, Edu. Um abraço.